Como é que é, maltinha? Então este vídeo que segue vai ser sobre sombra, mas foi gravado na altura do confinamento. E por isso é que nessa altura nós tínhamos aulas online, estávamos confinados, e achei importante o tema que eu gravei para os meus alunos na altura, do conceito de sombra, e vou passar para vocês também esse mesmo conceito. Espero que gostem. Como é que é, pessoal? Boa tarde. Está tudo? Bom, este vídeo serve para responder a uma dúvida que me fizeram, que foi basicamente do senhor da letra, que me explicou, não, ao qual me questionou o que é que será sombra. Ele infelizmente não teve essa explicação numa aula presencial, e então nas aulas online eu peço para fazer sombra e ele não sabe qual é o conceito, se calhar outros também não sabem, o qual eu vou passar a explicar aqui. Bem, sombra é dos exercícios mais importantes que nós temos. Para mim é um exercício, não é um método de trabalho, não é uma técnica, e que para nós, ou para mim, se ele é executado em quase todos os treinos, sabendo vocês que eu não sou uma pessoa tradicionalista, apesar de respeitar a tradição, não me limito por ela, e tem que ter falências, tem que ter capacidades muito boas para ele ser feito em quase todos os treinos, como é lógico, não é? Então, de uma forma inata, o que é que o sombra já nos dá? Olha, melhora a nossa consciência técnica, melhora a nossa rotatividade técnica, melhora a nossa consciência técnica, melhora a nossa noção de espaço, melhora a nossa noção de distância, melhora índices físicos, cardiovasculares, musculares até. Com isto, já era suficiente para fazer sombra em todos os treinos, na minha opinião. O conceito que eu vou-vos dar é aquilo que eu acho, na minha opinião, obviamente, se calhar há outras, com certeza, e todas elas são válidas também. Esta é a minha, que eu vou passar a explicar. De uma forma literal, sombra significa execução no ar daquilo que eu sei fazer. É basicamente isso. Mas eu acho que é muito pouco, na minha opinião, para aquilo que o sombra é e que proporciona ao praticante. Então, ao longo dos anos, eu desenvolvi 3 formas de sombra. O sombra normal, o sombra livre, o sombra específico e o sombra de correção. Todos estes 3 sombras assentam em 3 princípios: liberdade, expressividade e fluidez. Todos eles interligados entre eles. Eu vou passar a explicar o sombra clássico, aquilo que eu chego lá e digo sombra, e não acrescento nada. É um sombra livre, não é? E significa que a liberdade, o que é que nos diz? Que o sombra não deve ser feito um exercício pré-determinado anteriormente. Ou seja, não são coisas que eu vou pré-determinar para depois vou executar. Não é como um kata ou uma forma de kung fu, que os exercícios são pré-determinados anteriormente. Isso não é, para mim, sombra. Tem que ter uma liberdade do indivíduo. E ligado à liberdade, também tem que estar a expressividade. Significa que a sombra é algo que é sentido e não é racionalizado. No sentido, quer dizer que eu não penso? Sim, eu racionalizo também durante o sombra, mas o aspecto final é que eu consiga sair, extrapolar completamente dessa forma de racionalizar o processo e que eu possa ser algo expressivo, algo que sai dentro de mim, algo que eu sinto. Se eu fizer 3 rounds de sombra seguidos, dividido, imaginemos 3 minutos em cada, 1 minuto de descanso entre cada um, no primeiro minuto de sombra, que eu fiz sombra, não significa que a mesma que fiz no primeiro minuto do primeiro round seja a mesma no primeiro minuto do segundo round. E assim, porquê? Porque eu sinto coisas diferentes à medida que vou fazendo. E essa é a expressividade que nós temos de ter no sombra, que é ser algo que eu sinto, não quer dizer que eu não pense. Ok? Às vezes perguntam-me também se eu devo imaginar pessoas e conflitos e combinações. Podem fazer, mas não a todo o tempo. Pontualmente, na sombra, podem fazer, para explorar algum tipo de combinação específica, alguma situação, mas, sobretudo, tem que se transcender desse processo. Isso é a expressividade. Ligada à liberdade e expressividade vem a fluidez. E a fluidez fala-nos de quê? Que o sombra é algo que é livre, expressivo, mas aqui a fluidez fala-nos que ele é vivo, que é algo que não é estagno, que não está parado, que não tem sempre a mesma intensidade, que não tem sempre a mesma velocidade de execução, que tem picos e faz com que o movimento seja constantemente fluido, ok? E isso é o sombra livre,
quando eu não digo nada, não é? Mas os mesmos três itens, a liberdade, a expressividade e fluidez, está ligado também ao sombra específico. O sombra específico tem esta característica, é específico. Vou dar um exemplo. Eu chego aqui e digo assim, pessoal, façam um sombra específico de sol de punhos. Dentro da liberdade, expressividade e fluidez, só fazem punhos. Ou eu digo, pessoal, quero só um sombra específico de chão, ou só braço direito e perna esquerda. É algo que especifica um trabalho, ok? Isso é o sombra específico. O sombra de correção, também é fácil perceber, é corrigir um ou dois detalhes, não mais do que isso. Se transcenderem mais do que um ou dois detalhes, vão perder, com certeza, a qualidade da correção. Então, só um ou dois detalhes. E normalmente é feito no espelho. Para quê? Para que eu possa ver aquilo que estou a fazer, ou seja, o espelho reflete a imagem que está à frente, que sou eu neste caso, e vai-me ajudar a corrigir. Pergunta que me fazem muitas vezes: é possível fazer o sombra de correção sem espelho? Sim, é. Mas para isso, e o mas é deste tamanho, estão a ver? Enorme. Para eu poder-me corrigir sem me ver, eu tenho que ter duas características. Consciência corporal acima da média, do meu corpo, e uma qualidade técnica também acima da média, para eu me corrigir, sabendo o detalhe, ok? Isto é o sombra. Se é fácil fazer sombra, meus amigos, depende de vocês. Há pessoas que aprendem o conceito e passado uma semana, 2 semanas, já fluem naturalmente, já conseguem na boa. E há pessoas que passado um ano não conseguem fazer. Porquê? Porque o sombra é muito mais emocional do que provavelmente físico apenas, ok? E essa parte emocional é muito importante. Ou seja, bloqueios emocionais fazem com que eu não consiga fazer o sombra da melhor maneira. Quais são os bloqueios emocionais? Por exemplo, estar a pensar que está toda a gente a olhar para mim, que estou a fazer figura de estúpido, que se calhar estou a fazer tudo mal. Isso vai fazer com que o canal da fluidez, da liberdade e da expressividade se feche. E então não sai essas características, sai apenas o quê? Racionalidade. E apenas vou pensar, vou fazer um jab, agora vou fazer isto, e vou premeditar todo o processo. E isso não é de todo o grande objetivo. Ok? Por isso, é possível, e é das poucos exercícios que eu posso realmente ser livre, onde posso ser só eu no meio do universo inteiro. Pode parecer um bocado filosófico, mas é isso. E é nessa altura que vocês podem ser mesmo livres. Por isso, sombra é um excelente exercício, excelente método para vocês poderem explorar. Bom, é basicamente isto. Na minha opinião, o que é a sombra? Se calhar há outras, ok? Com certeza válidas também. Esta é a minha e acabei por explicar para vocês, ok, pessoal? Por isso, espero ter ajudado o Sr. Letra e a todos aqueles que podiam ter algum tipo da mesma questão. E vejo já numa próxima oportunidade. E até já. Um abraço.